Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Toda honra, glória, exaltação seja dada ao nosso Pai. É motivo de vitória estarmos aqui. Eu não sei qual a situação que eu e você agora nesse momento está, não sei o seu coração, como você entrou aqui. E não é frase feita, é uma realidade. Muitas vezes que a gente entra na presença, na casa de Deus aqui, na presença não, que Ele sempre está conosco, mas muitas vezes a gente vem para a casa do Pai, que só o coração da gente parece estar desse tamanho. Muitas vezes entramos aqui desesperados, mas o Senhor é aquele que contempla o meu e o seu coração. Ele tudo pode fazer. Se você entrou aqui nessa noite, eu creio que você já ouviu o Senhor falando com você. Eu já recebi a minha parte. E eu creio que você também, mas eu creio também que o Senhor tem algo mais para nos falar nessa noite. Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim, eu vou ler também até o final do 37, amém? Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram, Jesus de Nazaré está passando. Só até aqui, amém? Pode se assentar glorificando e exaltando nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra já é conhecida, muito conhecida. Talvez você já, ao começar aqui a ler o texto, você fosse, é aquela mensagem lá que uma vez eu vi milhões de pessoas pregando para mim, ou eu já li várias vezes. Mas que venhamos ser levados ao novo de Deus na mesma palavra que Ele já nos contou um dia. Se eu pudesse resumir essa pregação de hoje, seria o poder de Jesus para curar, restaurar e também de dar um recomeço. Eu não sei se você é testemunha disso. Se eu der aqui o microfone para cada um, eu creio que o Senhor ou já curou, ou já restaurou, ou deu uma nova chance quando aceitou a Ele. E esse homem aqui não é diferente. Só que a dele está relatada agora na Bíblia. Mas na nossa vida, essa Bíblia que muitos leem, está escrito em nosso coração tudo aquilo que Deus fez. E você e eu somos testemunhas disso. Nessa passagem, a gente pode ver que esse homem, vamos ler aqui o primeiro. Aproximando-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Muitas das situações que a gente passa na vida nos faz sentir como esse cego. Ele estava assentado, parado. Muitas coisas que a gente acontece na nossa vida nos faz parar, simplesmente. Talvez porque aquela necessidade, aquilo que está acontecendo na nossa vida, nos obriga a parar, a sentar, a não prosseguir. E muitas vezes, esse homem estava esmolando, porque a situação dele era tão grave que ele precisava de ajuda das outras pessoas para sobreviver. E ele vivia naquela situação. A Bíblia não fala se ele já era cego ou se ele, adquiriu essa cegueira com algum evento na vida dele. Só que no versículo 36 fala assim: quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Tem coisas que na nossa vida nos faz sentar, nos faz parar, mas não nos tira a capacidade para
coisas. Veja, ele não via, mas ele ouvia. E na nossa vida não é diferente. Tem coisas que na nossa vida, nossa, tá doendo demais, mas você tem o acesso a Deus, que pode te tirar dessa situação através de Jesus. Não te foi tirado, por exemplo, a possibilidade de falar com o Pai, pedindo para que Ele te tire dessa situação. E hoje eu e você estamos aqui. Você está assistindo essa live. Muitas vezes depende da gente tomar uma atitude. Ei, eu estou nessa situação, mas o que eu posso fazer? O que você está ouvindo nessa noite? Jesus é capaz de me curar dessa enfermidade. Ei, Jesus pode me tirar dessa depressão. Ei, Jesus pode me tirar desse sentimento ruim que está no meu coração. Ei, você está ouvindo? Depende de uma atitude nossa para alcançar muitas vezes a nossa não mais permanência onde nós estamos, parados, estagnados muitas vezes na fé. E ali, quando disseram para ele, no versículo 37, disseram: Jesus de Nazaré está passando. Ei, Jesus está passando. Você consegue entender isso? Você tem um problema, ele está te incapacitando. Já te disseram que Jesus pode te ajudar, e ele está aqui, ele está aí. Você e eu temos tudo na mão. E o que ele fez? Diante daquela oportunidade que estava passando diante dele, ele agarrou-a com tudo que ele podia. Ele não simplesmente sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus poderia ajudá-lo naquela situação que ele estava enfrentando. Agora, no versículo em diante, a gente vai entender que ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude ainda maior. Ele não só perguntou, mas ele tomou uma atitude. Antes disso, eu quero te dizer que se não houvesse uma pessoa ao lado para que falasse para ele quem estava passando, ele não teria tomado essa atitude. Entenda, eu e você devemos ter pessoas que nos levem a Jesus. Devemos também estar cercados de pessoas que, mediante nossa situação, nos levem ao solucionador do nosso problema. Se ele estivesse cercado de pessoas que não estivessem, vamos dizer assim, cientes de quem era Jesus, ele não teria entrado para a história como uma pessoa que recebeu um milagre do Senhor. Então, na nossa vida, vamos fazer uma análise de quem realmente nós estamos valorizando, de quem realmente estamos colocando como uma pessoa que a gente nos aconselha, sabe? Onde a gente abre nosso coração, porque nós temos pessoas que Deus coloca na nossa vida para isso. Nós temos. Mas será que a gente está valorizando essas pessoas? Isso é para que a gente venha falar assim: eu não posso andar. Sim, nós podemos andar com todos. Lembra de Jesus? Ele tinha quantos discípulos? 12 discípulos. Quem subiu com ele para a transfiguração? Pedro, Tiago e João. Porque Jesus conhecia a intenção do coração deles. Sabia que eles consideravam e amavam Jesus de verdade. Ainda que depois, no momento vindouro ali, eles o negassem, mas Jesus sabia que eles de fato amavam. Ainda que eles temeram ser crucificados com Jesus, mas eles eram pessoas que de fato amavam Jesus. E isso nos faz olhar, vamos mais cuidadosos com as pessoas que a gente abre o nosso coração. A gente não sabe a real intenção do coração daquela pessoa. A natureza humana, ela é uma natureza perigosa, aonde que nós muitas vezes vemos pessoas que querem o nosso bem, mas depois delas mesmas. E isso é muito perigoso.
Então, que a gente venha confiar primeiramente no Senhor. Contar a nossa vida ao Senhor. Pois esse acesso ao nosso melhor amigo, que é Jesus, nos foi dado. Então, que a gente venha aproveitar. Sem menosprezar, é claro, as pessoas que Ele deixa ao nosso lado para nos auxiliar, como foi o caso desse homem. Em seguida, ele fala, tá ali, né? A continuação. Então, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Frase muito conhecida, amém? Mas eu quero ressaltar aqui. Ele tomou uma atitude. Como a gente já está aqui falando. Qual é a atitude que você e eu estamos tomando diante da nossa dificuldade? Estamos tão somente orando ou a gente também está fazendo a nossa parte? Porque existe aonde Deus entra com o impossível, mas também existe a nossa possibilidade que Deus não toma a frente. Davi, quando foi derrubar o gigante, a pedra caiu do céu ou foi Davi que lançou? Ele orou antes de jogar a pedra, mas ele tomou a atitude de jogar a pedra. Então ele fez a parte dele. Deus fez a outra parte, que era o impossível, de derrubar o gigante através daquela pedra. Então não vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Temos que também nos fazer a nossa parte, nos ajudar diante dessa situação. Ele gritou, porque ele sabia o que doía nele. Ele sabia qual era a situação que ele estava vivendo. Então ele não falou assim: Jesus, filho de Davi. Jesus, Jesus. Ele estava diante de uma multidão. Se ele falasse assim, Jesus ia ouvir? Não. Na cabeça dele não, né? Jesus é Jesus. Ele poderia só falar no coração dele e eu creio que Jesus iria até ele. Mas ele sabia que ele precisava falar alto naquele momento. Essa era a fé dele naquele momento. De que era preciso gritar para que o mestre o ouvisse. E você e eu, nessa noite, clamemos ao Senhor. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada. Ah, mas você não sabe a situação que eu estou passando. Ei, você não imagina também as tempestades que eu já vivi. Você não faz ideia. Assim como eu creio que não faço ideia do que você já passou. Mas você não imagina o tamanho das tempestades que eu já vivi e que eu pensei que o meu barco ia arrebentar. E eu clamei alto ao Senhor. Houve momentos que eu falei: Senhor, eu não tenho forças. Minha força vai até aqui. Ele fala: que bom, agora eu posso te carregar no colo. Que bom que agora você entendeu o sentido dessa dor. Agora você entende que você depende de mim, não das suas pernas para caminhar. Entende? Tem dificuldades que nos faz reconhecer que Deus é Deus na nossa vida? De que somos dependentes dele e não de nós mesmos? Porque a gente se sente o fortão às vezes, né? A gente se acha muitas vezes. Não, eu posso, eu consigo. Olha aqui, eu sou inteligente, eu sei lidar no meio dessa situação. Ei, nós não somos nada, irmãos. Nada. Se não fosse Deus na nossa vida, nem aqui a gente estaria hoje. E eu mandei uma imagem aí no grupo, depois eu explico, tá? Quem olhou, entrou no grupo aí de repente por algum momento, eu vou explicar, mas é mais pra frente, amém? Amém. E ele gritou. E aí chegou aquelas pessoas, porque assim como tem pessoas que vêm para nos ajudar, existem também a torcida contra, a adversária, né? Aonde aquele homem gritando, eles viam que ele era cego e ele clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí as pessoas, muitas vezes, talvez porque eles se achavam que a enfermidade deles era muito maior, né?
Ou aquilo que a gente falou assim, não, eu primeiro, espera aí, né? Não sei, mas aquela pessoa, as pessoas repreendiam-no. E aí, sabe o que ele fez? Gritou ainda mais alto. Ainda mais alto. E eu faço essa pergunta para mim e para você. A nossa dificuldade, a nossa adversidade, a tempestade que nós temos passado, que não é nossa, é momentânea, passa como uma chuva forte sobre a nossa vida, que vem, mas vai assim como chegou. Ela tem feito, ou ele tem feito, a gente gritar mais alto, ou a gente se calar? Ou a gente voltar, ajoelhar e parar pelo caminho? Porque a nossa adversidade que a gente tem passado, ela não serve para nos deixar para trás. Ela nos faz ir de encontro ao Mestre. Não é para a gente parar, não é para a gente regredir no que a gente já viveu com Jesus. Porque vem uma adversidade. Ela faz com que a gente se impulsione para viver algo ainda melhor no amanhã. Onde a nossa fé vai dar mais um passo, mais um degrau. Então, se eu e você estamos passando por uma adversidade, lembre-se, o Senhor não quer que você volte. O Senhor não quer que você pare. Ele quer que você avance. Que você transcenda o que você já tem vivido com Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. E quando Ele faz isso, Jesus fala no versículo 40, Jesus parou. Porque quer fazer Jesus ficar impressionado é fé. Vocês já perceberam? Já viram alguma coisa assim? Quando a viúva chega por debaixo ali, só na miúda, e vai lá e toca na veste dele? O que Jesus faz? Ele para e fala assim, alguém me tocou. Alguém me tocou. Você tá brincando, né? Olha isso aqui, tá cheio de gente, como assim alguém me tocou? Não, alguém me tocou diferente. Foi a fé daquela mulher que fez Jesus parar. E também foi a mesma fé que fez ela receber aquilo que ela precisava. Do mesmo jeito que esse homem aconteceu com ele. Jesus parou. E ele não só parou, ele ordenou que fosse colocado diante dele aquele homem. Não importa se você não consegue caminhar devido ao seu problema nessa noite. O Senhor vai até você. O Senhor te coloca diante dele e pergunta, o que queres que eu te faça? Porque tem momentos, irmãos, que a gente nem consegue orar. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei. Falei, Senhor, eu não tenho nem força para orar. Só desce a lágrima. Mas é ali que o Senhor, Ele chega diante da gente e fala assim, não tem problema. Ainda que você pense que acabou para você, que já era, eu vou ao seu encontro. Eu faço o que trago você até mim, se preciso for. E ele pergunta, o que queres que eu te faça? Sabe, é meio óbvio. Pensa, um cego que está ali esmolando, é meio óbvio. Mas ainda assim Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vive tanto uma situação que a gente se acostuma com ela. Aquele problema já faz até falta. Sabe? Vou fazer um exemplo para você. Parece bobo, né? Assim, Jesus, até parece que ele ia querer ficar cego, né, Patrícia? Não. Tem uma lá na minha casa, tinha, né? No nosso caminho, uma escada. Para ir para minha casa é uma escada. Bem pequena, assim. E a gente reformou lá em casa o telhado. E nós tínhamos uma viga perigosíssima. O cara cortou e colou e colocou todo o telhado em cima. A gente falou, precisamos trocar essa viga. E a gente tirou essa viga, porque ele poderia romper, acontecer um desastre até. E a gente falou, onde a gente vai colocar essa viga? Ah, põe aqui na escada. Eu nem sei, irmãos, quantos anos a gente passou desviando dessa viga para subir para casa. Direto.
E a gente subia e aquela viga enorme no pequeno espaço que nós tínhamos atrapalhando ali. E a gente viveu a vida se acostumando com aquilo. Eu nem sei quantos anos, como eu falei, que ela ficou ali, atrapalhando a nossa passagem. Até que houve agora uma reforma na casa da minha sogra e precisava de uma viga. E a gente foi lá e falou assim, nossa, lembra aquele problema que a gente fica lá? Vamos tirar aquilo de lá. Tirou. Irmãos, é um alívio tão grande subir para a escada agora. A gente falou assim, nossa, a escada ficou maior, né? Parece que a gente ganhou uma escada nova. Porque a gente se acostuma, irmãos, até com coisa ruim na nossa vida. Parece doideira falar isso. Mas se você analisar na sua vida, tem coisas que a gente podia melhorar. Mas a gente vive se acostumando com aquilo. Né? São situações na nossa vida, a gente fala assim, cara, se eu tão somente tirasse um tempo para eu arrumar isso aqui, ia ficar tão melhor para mim. Sabe aquele armário de Tupperware? Que fica caindo Tupperware na nossa cabeça, que a gente coloca lá dentro, vai correndo para ele não cair na cara? Se a gente tivesse um tempo para colocar em ordem ali, você ia falar assim, ia abrir o armário e falar assim, nossa, que orgulho de mim que eu arrumei esse negócio, né? Oh, glória. E o guarda-roupa que vive caindo coisa? O do Danilo, é um testemunho de que homem e mulher é diferente. O dele é arrumado, o meu é só... Quando eu vou vir pro culto, eu pego, abro o guarda-roupa, aí já cai umas 3 ou 4, eu já pego e faço assim, vai, desce tudo, eu falo, essa daqui, essa, aí. Aí parece aquele caminhão lá do Ourinhos, quando ele vai subir a mercadoria. Coloca de volta. Mas se eu tivesse um tempo, teve um dia que minha mãe, eu voltei do culto, uma bênção, eu cheguei em casa, já percebi que o pano da porta estava arrumado. Coisa que geralmente o pano fica todo torcido assim, né? De passar, trombar e deixar lá do jeito que tá. Já arrumado. Eu falei, eita, minha mãe passou aqui. Eu entrei, eu falei, eita, vai ter coisa boa, né? Abri a porta, tava lá o frango assado do almoço em cima da pia. Fui caminhando, quando eu abri meu guarda-roupa, eu falei, misericórdia. Eita, Dario, vem ver o milagre aqui. Vem ver o tamanho da bênção. Ela só fez isso, irmão. Dobrou no meio as camisetas e colocou. E empilhou tudo bonitinho. Mas dá dó, porque eu faço de tudo para não desarrumar. Mas às vezes a gente cai de baixo. E a correria tanta, a gente puxa, às vezes desarruma tudo. Por que eu estou contando isso? Porque é exatamente isso. O que queres que eu te faça? Você está acostumado com o pior? Quer o melhor para a sua vida? Parece meio estranho perguntar, né? Mas Jesus está falando hoje para mim e para você. Você quer que eu arrume a bagunça da sua vida? Você quer que eu faça tudo novo? Você quer que eu recomece? Que eu apague o que passou e te faça uma vida nova? Ou você quer continuar nessa vida que você tem levado? Nessa fé que uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está, no sentido de permanência e constância na presença dele. É meio forte, né? Mas é essas palavras que mudam a gente. São essas que a gente precisa de verdade. Porque eu posso falar assim, ei, Deus tem a casa, o carro, a bênção. Do que adianta a gente ter as coisas dessa terra e a nossa alma está perdida? O que adianta a gente viver nesse mundo e não ter a nossa salvação? Beleza? E aí, vamos seguir aqui em frente. Ele falou o óbvio. Senhor, eu quero ver. Ele fala, Senhor, vírgula, eu quero ver. Ele ali nessa frase, ele está admitindo de que ele é o Senhor da vida dele. E em seguida ele diz, eu quero ver. Muitas vezes, para que a gente chegue na solução desse problema, é a gente reconhecer de fato que Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando você procura no dicionário o que significa Senhor, está escrito dono, proprietário. Eu posso pegar e entrar no pergaminho e fazer o que eu quiser? Não? E se eu fosse
De repente, a dona do pergaminho, eu poderia fazer o que eu quiser? Assim somos nós. Se o Senhor é o dono da nossa vida, eu posso fazer o que eu quiser? Não. Conhecer que Ele é o Senhor não é simplesmente chamá-lo de Senhor. É falar, o Senhor tem o controle da minha vida. Não decido mais eu que faço, ou falo, ou penso. Mas eu presto contas a quem é o dono da minha vida. Então não é mais de qualquer jeito. Por isso que é muito difícil em Jesus. Por isso. Ninguém quer perder o controle da própria vida. Só que o ponto é, quando a gente tem o controle da nossa vida, a gente perde ela. Quando a gente perde o controle, aí a gente acha. Isso está na palavra. Quando a gente perder a nossa vida, nós a encontraremos. Ou seja, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, aí é que a gente encontra real felicidade. As pessoas acham que assim, eles são religiosos, lavaram a cabeça dele. Nada disso. Nós começamos a ter ciência de que não são as coisas deste mundo que nos faz felizes, mas realmente encontramos a verdade de que quando entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos a tê-lo em nosso coração e aquele vazio que não mais preenche em nós, e sim a presença dEle preenche, nos faz felizes, de verdade. Quantas vezes eu já realmente dei aqui o exemplo? Quem já quer aqui um celular novo? Celular novo? Ninguém quer? Amém, ó glória, eu aceito. O meu já tá com a película, já tô cortando os dedos daqui a pouco. Mas se você tiver um celular novo, daqui 3 meses, a mesma alegria do celular novo que você ganhou vai estar no seu coração? Do mesma intensidade? Mesma coisa? Não, por quê? Porque as coisas deste mundo não é para nos fazer felizes permanentemente. É só a presença de Deus. Glória a Deus. E eu não quero me estender muito. Vamos lá. Glória a Deus. E aí esse homem, ele recuperou a visão. E aqui está falando que ele seguia glorificando a Jesus. Entendeu agora por que você está com esse problema? É para que quando Jesus fizer o milagre na sua vida, você não mais fala assim, valeu, obrigada. Não. Você venha lembrar de que esse problema só veio para te trazer para perto de Jesus. Porque esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar, irmãos. Não adianta a gente fugir, não adianta a gente falar assim, não, tá bom, eu vou domingo para a igreja, não. Não é isso que Jesus quer, somente uma presença de domingo aqui. Ele quer um relacionamento comigo e com você. Não adianta estarmos aqui e não ter uma vida com Jesus. Acordar com Ele. Ler a palavra. Se relacionar. Eu posso ser casada com o Danilo e só falar uma vez com ele na semana? Que casamento é esse? Eu posso ser casada com o Danilo e só falar uma vez com ele por dia? Nosso relacionamento certamente vai esfriar. Então a gente tem que pegar e falar assim, cara, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu não posso viver assim, onde eu só falo com Ele uma vez por dia. Eu preciso trazer Ele para a minha vida. E aí, quando a gente vê aqui, ele seguia glorificando a Deus por aquilo que Jesus tinha feito. E aí fala em seguida, na última frase desse versículo, desse capítulo, aqui da história desse homem, que as pessoas, quando o viam glorificando, eles soltavam louvores a Deus. Imagina que o que a gente está passando vai ter um dia, um fim. A gente vai receber de Deus a vitória sobre isso. Amém? E quando isso acontecer, isso vai ser um testemunho
para edificar a fé de outras pessoas. Entende a proporção que um problema só tem na vida até das pessoas ao nosso redor? Entende também a responsabilidade de eu e você permanecermos firmes na presença de Deus? Há pessoas nos olhando, ainda que secretamente, sabe? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, os nossos vizinhos. Tem pessoas nos observando, ainda que não façam. Você ainda pode pensar assim, que essa pessoa não gosta de mim. Eu sinto que essa pessoa... Mas olha lá no seu status do seu Instagram se aquela pessoa não tá lá. Elas não curtem uma foto. Mas aí posta uma foto, é 15 curtidas. Mas você posta um status, tem 76. Quem já aconteceu isso aqui? Amém, receba. O Senhor está falando. Deus, Ele usa a nossa vida para impactar as demais, para que todos venham estar no reino. Não vamos nos sentir os queridinhos de Jesus, porque lembra da palavra da ovelha perdida? O homem tinha 99, ele poderia ficar bem. Se você tem 99 e perde uma, você vai falar assim, beleza, eu tenho 99. Né? Agora, ele não. Deus não pensa como a gente. Ele pensa como Deus. Ele fala assim, é uma ovelha minha. Eu vou atrás. Tá vendo o que você tá passando? Não é que você tá abandonado, não. O Senhor veio aqui falar pra você, eu estou indo ao seu encontro e eu quero você de volta. Eu não estou feliz de te ver longe de mim. Agora, se você, ovelha, decide ficar longe do seu pastor, existem momentos que você vai ficar vulnerável aos predadores. Eu não entendo. A gente querer viver por conta e correndo riscos, sendo que a gente tem um pai que pode cuidar da gente. Mas o Senhor, até mesmo para esses, tem amor e vai ao de encontro. Queria aqui contar rapidinho, eu sei que encerra às 8h30, que eu mandei aí uma mensagem, né, com uma árvore, não sei se você viu, que é a árvore onde Zaqueu subiu para ver Jesus. Só uma pincelada rápida para a gente não tomar tempo, amém? Que eu creio que o Senhor já falou nos nossos corações. Mas o Zaqueu, irmãos, ele era rico, ele era chefe de publicanos. E não conta nada aqui sobre Zaqueu ter enfermidade. Vocês já viram? Quem já leu essa passagem não vai encontrar nenhuma enfermidade. Eu estava até comentando com meu esposo. Ao contrário do cego, que tinha uma, né, ele era ali com uma deformidade onde ele não podia ver, ele não tinha nada. E ainda mais ele era rico. Que para muitos isso é algo que deixa confortável aqui na terra, amém? Então, Zaqueu não precisava ir de encontro a Jesus, amém? Ele já tinha, entre aspas, tudo. Só que ele fica sabendo, aqui quando a gente começa a ler, fala que ele queria saber quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava, que é essa que vocês estão vendo aí, para vê-lo, pois Jesus iria passar por ali. Irmãos, ele simplesmente foi. E ele não olhou a dificuldade que ele tinha. Falou, não, eu tenho uma pouca estatura, já era para mim, eu não vou conseguir ver. Não. Ele falou assim, o que eu posso fazer para poder ver Jesus quando ele passar? Irmãos, aqui a gente pode ver que mesmo a gente tendo, entre aspas, tudo, ele não sabia que ele não, na verdade, não tinha nada. Mas lá no final ele reconhece isso. Quando Jesus chega àquele lugar, então imagina, essa foto aí é teoricamente a que Zaqueu estava lá, tá bem? Quando Jesus passa, ele olha para cima.
e chama Zaqueu pelo nome. A gente não se atenta a esses detalhes, mas como Jesus sabia que era Zaqueu? Porque a fé daquele homem fez ele ser notado por Jesus. Saia daqui, não mais do jeito que... Não, eu quero mais, Jesus. O que eu preciso fazer para chamar a sua atenção? Eu sei que o Senhor já mora aqui, eu sei que a gente já tem falado, mas se eu posso, Jesus, viver algo a mais com o Senhor, se preciso for subir numa árvore para o Senhor notar a minha presença, eu vou subir. E esse homem, ele recebe, ele fica tão alegre, fala, desce depressa que hoje me convém pousar na sua casa. E ele desce depressa, se alegra. Só que aí o que acontece? O povo viu que Jesus ia, na casa de um pecador, porque ele era um cobrador de impostos. E ele fala o seguinte: Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Veja, Jesus, quando entra na vida da gente, promove mudanças. Mudanças significativas na nossa vida, que a gente consegue ver até. Gente, o que antes era minha fraqueza, hoje com Jesus, não existe mais. Se preciso for Jesus, eu dou metade dos meus bens, porque eu preciso mesmo é do Senhor e não disso. Entende? Então, irmãos, depois disso ele fala, Jesus se alegra. Porque Jesus não nos vê no erro que a gente um dia cometeu, mas sim, depois de encontrar com Ele, quem nós seremos. Por isso que eu falei, quando eu falo dessa palavra, Jesus é um Jesus de cura, de restauração. Lembra da visão do cego? Ele curou e Ele restabeleceu a vida do cego, porque agora ele não precisava mais esmolar. E um Deus de recomeço. Eu não poderia deixar de falar de Zaqueu, porque foi um recomeço. Ele não mais viveu naquela vida de erro. Ao encontrar Jesus, ele decidiu abandonar a velha prática para viver o novo que ele tinha na vida, na presença dele. Então, que quando a gente sair daqui e falar assim, Jesus, eu quero tudo isso para mim. Cura, Senhor, as enfermidades da minha alma. Restabelece, Senhor, as minhas forças para eu continuar te seguindo. Ainda que eu não veja resultado, ainda que se eu orar pedindo e não vir, eu vou continuar permanecendo na mesma fé, porque é difícil. A gente às vezes ora pedindo alguma coisa e não vem. Mas muitas vezes é exatamente isso. Será que esse cego já não orou pedindo a cura dele? Mas o momento certo de Deus, de Jesus para a vida dele chegou ali. Jesus passou naquele momento. Foi aquele momento que Deus escolheu para realizar o que ele precisava. Então que a gente venha ter paciência no Senhor para esperar o tempo dele para a nossa vida. Isso em todas as áreas. E que a gente venha receber e entender, irmãos. Quando a gente aceita Jesus, a gente não é mais uma pessoa simplesmente. Nós somos chamados filhos e filhas. Ele faz nova todas as coisas. Então, eu não sei qual a ótica que você se olha. Muitas vezes o inimigo usa de estratégia, com a gente para nos atacar. Fala, olha você, olha isso, olha que você. Quantos aqui já sofreu o ataque do inimigo? Opa, então não estou sozinho. Mas deixa eu te falar, é mentira. Porque ele é o pai da mentira. Você e eu somos filhos. E a nossa identidade somente Deus conhece. Somente Deus. Porque só Ele deu o filho dele para morrer por nós. Não foi eu, não foi você. Então, quando vier alguém definindo você, você fala assim, opa, peraí. Eu sou o que esse livro diz que eu sou. Ei, inimigo, vai lá consultar a Bíblia que você já deve conhecer. Lá está o meu valor. Ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado. É Deus, é Jesus que mostra para nós quem nós realmente somos. Então saia daqui com posse da restauração, da cura
do recomeço e principalmente do seu real valor em Jesus. Amém? Toda a honra e glória seja dada a Ele. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Se você puder, em nome de Jesus, aplauda o nome dEle. Amém?